Conta pra gente qual foi a experiência que você teve escrevendo o capítulo do seu livro. E se você puder dar um spoiler do seu livro, fique à vontade. Do seu capítulo, fique à vontade. Olha, gente, eu escrevi esse livro, na verdade, eu ainda tinha 16 anos e eu coloquei isso no livro. Então, eu posso dizer que, para quem não sabe, essa foi a segunda vez que eu me propus a escrever um livro, né, participar. Eu também, o meu livro, eu escrevi ele em 13 dias, quando eu estava lá Uhum. em Alphaville. E por que eu escolhi esse nome? Nunca é cedo demais para ser como um raio. Porque eu falo principalmente para jovens. Eu falo para uma coisa que assim entrou na minha cabeça no ano passado e que você pode ver várias atitudes, assim, várias decisões que eu tomei são por causa dessa semente, dessa mensagem, é que nunca é cedo demais para você fazer aquilo que faz sentido. Então, assim que você entende por que você está aqui, o porquê que você está fazendo o que você está fazendo, e você nem precisa saber 100%, né? Porque a gente vai descobrindo no caminho. Mas a gente tem que estar em movimento. E quando você sente que você tem que fazer algo, loucura. Você tinha que estar fazendo isso, isso, isso. Pois é, mas eu não me importo, com muito amor eu falo isso, eu não me importo com que você o seu conselho, aquilo que você acha que eu devo fazer. E eu não estou falando isso como alguém que não escuta conselhos, pelo contrário, eu sei que um inexperiente, alguém mais jovem que é inexperiente, precisa aprender com pessoas mais sábias, precisa saber fazer perguntas. Mas a única pessoa que eu vou sempre bater continência periodicamente é minha mãe, né? Claro. Vou honrá-la para sempre. Mas eu não vou agradar um sistema, agradar uma pessoa quando eu sei que isso aí vai me fazer deixar de agradar o único que eu preciso agradar. E aí É. eu falei, olha, eu queria até escrever mais, lembra, Jeff? Eu escrevi, esse Mário passou. Aí eu falei, não, eu achei que não ia nem ter dado. Ele falou, passou. E ainda tinha umas 3 páginas que eu tinha escrito que eu falei assim, eu não vou mandar para ele essas aqui então não, já que já passou, eu vou dar um jeito de resumir isso Dá aqui. uma enxugada, na realidade, né? Então, assim, é um raio, né? Como o próprio livro fala, eu tô com ele em mãos aqui, Uhum. é um raio. Um raio, o que que ele faz? O Rafa me ensinou isso. Ele falou: o raio, ele traz uma mensagem dos céus para a terra, mas é uma mensagem rápida. É uma luz. Uhum. E é para isso que a gente está aqui. A gente vai passar por essa terra para trazer uma mensagem muitas vezes rápida. Às vezes você vai ver uma pessoa uma vez na sua vida. E essa é a oportunidade que você tem de transformar a vida dela. Porque depois de um raio, acontecem coisas diferentes. Depois de um Verdade. raio, nada fica igual. E é essa a sua mensagem. Agora, o raio, ele é o quê? Ele é só uma criatura do Criador. O raio, ele não é o Deus. O raio, ele traz uma luz que nem dele não é. Verdade. Então, é para isso que a gente está aqui. E eu falei, tá, eu tenho que passar uma mensagem relâmpago aqui. Rapidona. E não é É, sobre mais um capítulo. Não é sobre você ler um livro que tem 22 histórias. Tá legal. Uma coisa que eu tô aplicando para minha vida desde que eu ouvi. E vou fazer questão de honrar a pessoa aqui. O Paulo Machado tem me ensinado isso. Escuta uhum. uma história de sucesso por dia. E no final de um ano, você vai ter 365 histórias de sucesso. Você vai ler aqui histórias de sucesso, histórias de superação, histórias de pessoas que fizeram algo, que tiveram um resultado naquilo. 22 histórias. 22, 22 raios vão passar por você. Agora, será que a gente vai precisar escrever outro livro? Será que a gente vai precisar escrever mais 10 livros? O que vai acontecer, né? Mas será que você vai precisar ler mais quantas histórias até que você entenda que você também nasceu para ser um raio? Nossa, faz total sentido o que você fala. E Faz total essa é a sentido. pergunta que eu faço no final da leitura, porque a pessoa chega no fim. Ela fala, legal, tá, beleza. Ele era bom de ideias,
E hoje ele é bom de ação. E isso eu posso provar, gente. Eu vi esse raio aqui, eu tava quando esse raio começou a ser ativado. Eu lembro das perguntas que ele fez. Eu tava no dia que o Rafa falou aquilo para ele. Eu tava, na verdade, morando na casa do Rafa nessa época. Eu olhei, a minha mãe olhou para ele e a gente falou: isso aqui é só o começo. E realmente era. E uma pessoa, ela só precisa desse choque, às vezes. Esse choque fez ele entender quem ele era. É um choque Outra de coisa, realidade. quantas histórias incríveis, né? Nesse livro. Quantas histórias incríveis. Quantas... O que né, aconteceu, né, nessa história? O que aconteceu nesses dias nos quais a gente passou por esse processo de transformação? Agora, você vai fazer o que com isso? Você vai ler as histórias. Você vai fazer o que com isso? Ah, Mari, muito legal. Muito legal que você tem 17 anos e você escreveu um capítulo de um livro. Muito legal isso. Muito legal que agora eu tenho pessoas como o Jefferson que antes só tinham ideias e agora tem atitude. Tá. Mas não vê só a gente. Eu vou repetir algo que eu ouvi ontem e eu achei muito interessante. A Luana Carolina, uma jovem também, ela estava comemorando o primeiro apartamento dela. E ela mostrando as coisas, falando, gente, ela ficando do jeitinho que eu imaginei, eu tô vivendo meu sonho, não sei o quê. E aí você fica de cara, legal, nossa, que menina inteligente, tem 21 anos e já construiu isso tudo. Olha aqui como que é a rotina dessa pessoa. Aí ela foi e falou assim, ó, mas não fica olhando pro que eu tô fazendo. Não fica olhando pro que eu tô fazendo. O que é que você pode tirar de aprendizado com isso? Não fica só aqui na live, não fica só comentando, não fica só olhando e me aplaudindo. Porque quando você tá me aplaudindo, você tá com as mãos ocupadas. Se você ficar o tempo inteiro me aplaudindo, você não vai fazer nada. Quem olha assim, eu me vejo, quando eu olho pra mim, eu sei o que onde eu sei uma parte, pelo menos eu conheço o trailer do filme, que eu ainda um dia vou viver. E o problema de uma visão é que quando você tá vendo, quando você tem uma visão de algo, deixa eu te falar, Deus não busca pessoas visionárias. Ele busca filhos que estão dispostos a abrir mão da visão para viver aquela visão. Abrir mão de... Por quê? Porque às vezes a gente fala assim, Jeff, Deus, qual que é meu propósito? Deus, para que eu tô aqui? Deus, o que eu tenho que fazer? Aí Deus vai lá e fala. Aí ele é como se ele te mostrasse um filme. Um trailer de um filme. Aí você fica vendo aquele trailer, você fala, põe de novo, põe de novo. Aí você aguenta um tempo fazendo as coisas e não sei o quê. Mas você não se prepara para viver e para ser o ator daquele filme. Ele já te falou que você é o ator, a atriz principal daquele filme. Você é o personagem principal. Você é o protagonista dessa história. E você fica lá assim, tá, põe de novo, quero ver. Ah, é lá. Nossa, vai ser legal demais. Nossa, aí você fica aqui, ó, sentado, assistindo o trailer comendo pipoca. E aí, o que acontece? Você nunca vai viver essa visão. Por quê? Porque uma pessoa que ela fica só vendo o trailer, ela começa a ficar satisfeita com o trailer. E se ela fica satisfeita com o trailer da vida dela, ou se ela fica só buscando ver outros takes, assim, da história, ela não se coloca à disposição de viver aquilo. Então Deus não busca pessoas visionárias. Ele busca filhos que são dispostos a viver o filme inteiro. Porque o filme inteiro está disponível, não é só o trailer. O trailer é o pedacinho que ele te permitiu ver, porque às vezes você falar que, se você ver o filme inteiro, você ia falar assim, não, mas você nem acreditar que esse filme poderia ser dirigido, ou você, pela sua crença de autoimagem, você não ia ver você como protagonista daquela história. E eu tô falando aqui, por que eu tô falando disso? Às vezes as pessoas olham e falam assim, não, a Mari não sei o quê. O Jeff falou, a Mari, 17 anos, já tá fazendo tudo isso. Eu sei que é pouco. E eu sei que eu não tenho todo o tempo do mundo. No meu livro, um dos capítulos, acho que o primeiro capítulo do meu livro, ou o segundo, eu falo exatamente sobre isso. Sabe aquela música?
somos jovens, temos todo o tempo do mundo. Mentira! Cada Mentira. dia que passa, eu tenho um dia a menos para fazer aquilo que eu sei, para viver aquele filme, para viver mais uma cena daquele filme, e não ficar só no trailer. A primeira coisa que eu quero fazer aqui é honrar a vida do Jefferson. Uma pessoa, para ela entender isso, uma coisa que ele falou aí, tem hora que eu sou o protagonista, mas tem hora que eu sou o palco. Para que eu sirvo, eu continuo ali. E sem mim, a pessoa não estaria onde ela precisa estar. Mas Deus usa a gente, às vezes, como o ator principal e outras vezes como palco para que outras histórias. Porque não é para minha glória, não é para a glória dele, é para a glória dele. Uhum. Então, se a glória é dele, não importa onde você tá, se você tá cuidando do figurino da pessoa, se você que escreveu aquele roteiro, você que deu uma ideia, você que fez aquilo, você que fez aquilo outro, você tá servindo. E como Jesus falou, maior é o que serve. Isso não significa que você tem que ficar sempre nos bastidores, porque às vezes você acha que você está servindo, mas você poderia estar servindo muito mais fazendo aquilo que ele te chamou. Então, o Jeff deu uma chave aí muito importante. Tenha relacionamento com o Criador. Pergunte para ele qual é o próximo passo. Isso muda o jogo. Mas eu quero te honrar, meu amigo, porque para alguém parar o que está fazendo para investir na vida de outras pessoas, essa pessoa tem muita nobreza. Para você, todo mundo aqui vê a live, mas ninguém Uhum. vê o processo por trás disso. Todo mundo vê aqui 2 livros atrás de você, Sim. mas ninguém vê o que aconteceu dentro de você. E a Bíblia fala, né, que de nós fluirão rios de águas vivas. Ai, que lindo! Imagina, literalmente jorrando água de você, você transbordando sem perceber. Mas antes a água tem que ter entrado em você, purificado você, porque no início era só petróleo saindo, lodo saindo, lama saindo, um barro, uma água escura. E aí ele vai purificando você. E aí essa água vai ficando cada vez mais clara. E aí as pessoas que estão ali embaixo, que estão sedentas por aquela água, elas vão receber uma água pura, uma água purificada. Então é um processo. E você não desistiu. Uma coisa que ele fala e que eu levo para a vida. O Jeff, ele tem uma capacidade pelo coração dele, humilde e, nossa, tão nobre, de levar as pessoas. Ele falou assim uma vez, não vai ficar um, não vai ficar ninguém para trás. E isso é uma coisa que ele leva para a vida dele, eu sei disso. É lindo isso. Não vai ficar ninguém para trás. E de fato não fica, tá? De fato, ninguém ficou para trás no processo. Isso é lindo, lindo mesmo. Eu falei, não, eu vou entregar, não sei o que, tava desesperada. Mas eu falei, eu vou entregar. Tava muito desesperada, você não tem noção. Era meia-noite e 36 e eu mandei para ele o final, assim, depois de ter tirado um pedaço. Ele falou, deu certo, Mari. E aí ele foi dormir. O Jeff, isso é uma coisa, mas a mentoria que a gente fez, eu também vou te honrar por isso, amigo. Tava desesperada, porque eu falei, eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não vou conseguir fazer isso. Em uma aula de 16 minutos, ele simplificou na minha cabeça algo que para mim estava impossível. Em 3 horas, eu executei um negócio que eu levei 3 semanas para conseguir entender. Em 3 horas. Uhum. Porque uma pessoa, quando ela entende quem ela não precisa ficar mostrando para os outros quem ela é. Em momento nenhum o Jeff falou, Mari, eu fiz isso pra você e agora eu quero que você vá lá no seu Instagram, me marca, fala assim, olha, o Jeff é incrível, vai até ele. Isso acontece naturalmente. Isso Uhum. acontece naturalmente. Porque uma pessoa nobre, ela vai honrar outras pessoas nobres. Não tem como. E aí você fala, eu falei aquele negócio, eu sou inexperiente. Pessoas como o Jeff passaram na minha vida e estão na minha vida e me ensinam muito.
Seja grato e honre as pessoas que dobraram seus paraquedas. E o Jeff é uma dessas pessoas e eu tô aqui para honrá-lo publicamente. Eu só Obrigado tenho a agradecer. por dobrar Eu meu só, paraquedas.